Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu queria dividir minha apresentação em 4 grandes blocos, com ênfase no terceiro, mas primeiro eu quero falar de segurança, sustentabilidade e a importância disso como valor para a Raizen e para o grupo como um todo. Depois eu quero falar rapidamente pelo resultado de 2018, da safra 18-19, né? E queria gastar um bom tempo para vocês colocando a conexão dessas megas tendências com as avenidas de crescimento da Raizen e os movimentos recentes que a gente fez nos últimos anos. Dar o racional por trás das vários movimentos de aquisição, parcerias, etc., que a gente fez nos últimos anos, e terminar com gente, que é o fator mais importante da explicação do nosso resultado e da garantia da nossa sustentabilidade no crescimento nos próximos anos. Então, começando por segurança, né, um valor fundamental para a gente, a busca incessante do zero acidente. A gente vem performando muito bem, mas como o Nelson colocou, nunca é suficiente. A gente ainda tem acidente, ainda tem perda de tempo. Infelizmente, esse ano também tivemos uma fatalidade, que para a gente é sempre uma causa de extrema preocupação, mas principalmente para nós, eu acho que a gente viu em vários eventos recentes no mundo, a importância da questão de segurança, saúde e meio ambiente nas operações de uma empresa como a nossa, extremamente exposto nas rodovias, com o tamanho de transporte que a gente tem, tanto em cana como combustível, nas operações agora de refinaria na Argentina, mas também nas nossas 26 plantas no Brasil, e um produto que explode, né, e que é inflamável, etc. Então é fundamental a nossa capacidade de manter esse business seguro. Eu sei que nas planilhas de vocês, muitas vezes o investimento SCCMA não aparece com retorno, né? Mas eu diria que eu estou convencido, acho que o Marcos usou isso da última vez, que é a questão de índice de segurança e capacidade de gestão, acho que tem um novo indicador: investimentos de qualidade, segurança e o seguro que você está comprando sobre a sua operação, né? O investimento que a gente fez, por exemplo, com nossos fornecedores de transporte, botando câmeras em todos os caminhões. Hoje a gente tem câmeras em mais dos 3.000 caminhões que fazem combustível. Dentro da cabine, para fora, para trás. A nossa capacidade de entender real time o que está acontecendo na estrada com o motorista. E se acontecer um acidente, poder rapidamente fazer uma apuração do que aconteceu e tomar medidas corretivas. Para mim foi talvez o melhor investimento que a gente fez na Raizen nos últimos anos, né? Porque ele permite a gente tomar decisões, implementar uma cultura que vai além do discurso da liderança, mas na prática de monitoramento e garantia. Eu podia ficar aqui o dia inteiro dando uma série de exemplos para vocês. Então a gente vai continuar perseguindo isso na Raizen e vai continuar achando que esse é um excelente retorno sobre investimento de tempo, recursos financeiros e de performance. Eu vou passar para vocês no terceiro bloco, essa é só uma introdução rápida, dessa visão de que a gente vem construindo uma empresa integrada de energia, né? E cada vez mais você vai ver a gente falando nisso, no mundo que está se transformando em termos da matriz energética. O Nelson já falou do gás, mas tem várias outras questões acontecendo, e a gente, como não consegue controlar o que acontece no mundo, nem a velocidade, nem a forma, a gente está muito bem posicionado dela. E a vantagem que a gente tem hoje é que a gente tem uma coisa que muito poucas empresas têm no Brasil e na Argentina, que é reach de clientes. A gente toca todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, veículos mais diversos possíveis, indústrias as mais diversas. Então a gente tem hoje capacidade de distribuição, não só de produtos fósseis, como de energia limpa e de energia elétrica, né? E cada vez mais vocês vão ver os nossos movimentos integrando fósseis renováveis e energia elétrica. E é um pouco do terceiro bloco que eu quero contar para vocês, como as mega tendências estão no vídeo, se replicam nas nossas 6 avenidas e os movimentos recentes que a gente fez na companhia e vai continuar fazendo. Não vou passar por isso, você já conhece, estava no vídeo, mas é a dimensão da empresa. A empresa continua crescendo, batemos 100 bilhões de faturamento quando inclui a Argentina, passamos dos 7.000 pontos de venda e entramos num business que não fazia parte do nosso portfólio, que é o business de refino. 2018, 2019, acho que não precisa falar muito, acho que é um ano que, na verdade, ano passado vocês me criticaram bastante aqui, que eu estava sendo bastante conservador na previsão de crescimento do ciclo Otto, né? Alguns competidores nossos dizendo que iam crescer. Um monte de gente falou: gente, não vai crescer, porque o país não vai crescer, a gente não sabe, ainda não entende muito bem ainda como é que é a elasticidade preço, demanda, e na verdade foi pior, né, em termos de demanda do que a gente previa, que vocês me criticaram aqui fortemente durante o Cosandei, mas eu estou tranquilo que a gente estava mais otimista do que foi no mercado e um pouco menos irrealista, e portanto a gente preparou a companhia do que ia ser o ano 18, 19, né? Tudo aconteceu o que podia acontecer. Naquele filme do Gladiador, né, quando o Russell Crowe fala para a equipe dele: whatever comes out of the gates, we need to be ready. Né? Vocês lembram o Leão entrando, gente entrando com aquelas carroças? Foi mais ou menos a sensação que a gente tinha no time da Raizen. Eu, o Léo, o Theo, o Francis, o Beto, o Gui, e não sabia o que vem no mês seguinte, né? Entrou clima seco direto na primeira metade do ano, greve dos caminhoneiros em
em maio, uma perda enorme de estoque, nós perdemos 200 milhões só em combustível na greve dos caminhoneiros, sem contabilizar os prejuízos que a gente teve na energia por estar com as usinas paradas, não chegava material para o plantio, etc. Volatilidade enorme de preços, né? Reflexo do mercado mundial e do câmbio com a eleição. Copa do Mundo, e não falei isso, a Copa do Mundo as vendas caem, as pessoas saíram menos de casa, o horário da Copa foi ruim, que foi no meio do dia, enfim. Tudo aconteceu, mas faz parte da vida e vai ter anos que vão ser assim mesmo, a gente tem que estar preparado. Então o objetivo aqui é só a gente entender isso, e eu acho que o mais importante, e vou passar rápido pelo resultado, é que eu acho que a gente se fortaleceu, né? No momento de grande crise, a gente conseguiu segurar o desempenho não foi tão bom quanto o ano de 17, 18, 16, 17, quando a gente passou dos 7 bi de EBITDA, a gente voltou um pouco para trás em relação a isso, mas eu acho que foi um ano que permitiu a gente continuar investindo. Isso era mais importante, continuar a nossa jornada de investimento para preparar essa companhia para o futuro e a visão de longo prazo, né? E mais do que isso, garantir pagando dividendos, vamos pagar 2,3 bilhões de reais de dividendo, e eu brinco que a gente vinha acelerando e teve que pouco agachar para poder saltar de novo para frente e garantir que a gente está, de fato, com uma companhia que é resiliente. Eu acho que é o maior orgulho que eu tenho do resultado, que quando a gente compara com a competição e compara com o cenário, a gente teve um resultado bastante melhor, consistente com a estratégia que a gente montou. Então, passando rapidamente pelos resultados, eu quero gastar a maior parte do meu tempo no que vem pela frente e no que a gente está fazendo. Demanda ciclo Otto, menos 3,3, né, menos 3,1. Né, quer dizer, o ciclo Otto teve um retardamento da recessão, na verdade. Os anos de maior recessão, o volume nem caiu tanto, mas quando saiu no ano que a gente começou a ter uma recuperação do PIB, o ciclo Otto despencou, muito fruto na nossa visão de continuidade do desemprego e do aumento grande dos preços. Né? Ali em cima tem os preços saíram de 2,9 o preço médio da gasolina reais em 2014 para 4,2 de preço médio de combustível de gasolina no última safra, com picos de R$5, acima de R$5 no Rio de Janeiro, acima de 4,20 em São Paulo, etc, etc. Então, de fato, pesou no bolso e a gente teve aí um declínio no crescimento do mercado de ciclo Otto. O mercado de diesel, ao contrário, com a recuperação de PIB, ele teve 2 anos muito ruins e começou a retomar. Mas, no fato, bottom line, nos 4 anos de mercado estagnado e com falta de crescimento, numa indústria onde você tem uma rede de postos no Brasil, que vocês sabem a opinião nossa, tem mais posto do que precisa, com a pressão muito grande na indústria como um todo, um mercado que é extremamente competitivo e que você tem uma necessidade de crescimento que a gente vê retomando esse ano, que eu acho que essa é a boa notícia que a gente vê para frente. Eu acho que o mercado volta a responder, a gente já viu o final, logo depois das eleições, com uma resposta já de volume, e viu esse primeiro trimestre também uma melhoria grande aí em janeiro e fevereiro. Vamos ver como é que março vai ser, mas de fato a gente vê uma recuperação em relação ao Otto e principalmente em relação ao diesel. Né? Vocês conhecem a nossa estratégia é muito consistente, né? Relacionamento forte com a revenda, portfólio de clientes em B2B, portfólio de clientes em aviação, um forte suporte de supply e trading por trás e muita eficiência operacional com gestão de marca e relacionamento com nossos clientes. Esse é o resultado. Então, a gente continua ganhando share, né, nos últimos anos, continua outperforming a ANP e a Plural e continua construindo nossa rede de postos, sempre procurando as melhores esquinas com a média de venda maior do que a média de indústria. Né? Então, essa é a repetição. Com isso, a gente está aí projetando fechamos o ano 2018, na verdade, que o resultado da combustível é ano calendário com 2,8, investimento um pouco maior, que a gente continua investindo na rede, e uma geração de caixa de 1,9, que é uma geração de caixa simplificada, simplesmente EBITDA menos CAPEX. Então, um resultado bastante consistente de combustíveis, apesar das perdas de 200 milhões de reais que a gente teve em inventário, mais o impacto da greve, com uma recuperação muito forte no final do ano. Né? O ano começou muito difícil e a gente conseguiu recuperar no final do ano. Né? Partindo para a energia, a história é uma história ainda mais complexa, né? Porque, na verdade, a gente teve, que o Marco já mencionou, quando vocês veem ali à esquerda, o gráfico da direita, os asteriscos estão todos os anos que o Brasil sofreu com o clima, o que gerou um déficit de açúcar no mundo, dado a posição do Brasil até o ano passado de maior produtor mundial de açúcar, o que refletia rapidamente em preço. Esse ano isso não aconteceu. Esse ano a gente teve um clima muito seco, mas na verdade está tendo superávit
de açúcar, né, basicamente derivado pela Índia e pela Tailândia, com produções recordes. A Índia tirou, de fato, o título do Brasil do maior produtor de açúcar nos últimos 2 anos, apesar do Brasil ter conseguido cortar quase 10 milhões de toneladas da safra passada para essa safra. Então, o Brasil tirou 10 milhões de toneladas do mercado, mas o mercado não reagiu em termos de preço. A gente teve aí, em termos de centes por dólar, um dos piores preços, ou o pior preço dos últimos 10 anos. Né? Então, é uma combinação muito incomum, mas, de novo, é a vida e a gente tem que lidar com isso. Né? A gente continuou focado em eficiência, mas continuando a trazer um balanço importante de produtividade do campo. A gente já tinha feito e continua fazendo um esforço grande em redução de custo. O ano também teve um aumento enorme do diesel, que impactou o nosso custo CCT, com menor produtividade agrícola por causa da seca. Mas o fato é que a gente conseguiu aí, tirando esses 2 efeitos, ficar ali próximo dos R$ 27 por tonelada, comparado com o ano passado do CCT. Os custos industriais a gente conseguiu, apesar da menor moagem, manter em linha e continuamos investindo na recuperação dos canaviais e plantamos 84 mil hectares de novas mudas para garantir a retomada ao longo do tempo. Esse ano vocês vão ver, né, o CAPEX reflete mais de 100 mil hectares. Né? Agora que a gente trouxe o custo unitário para um patamar que a gente está bastante satisfeito versus o que era em 2014, a gente faz sentido balancear custo e produtividade para que a gente possa encher as fábricas, que vai ser o maior driver de redução do custo unitário. Né? E aí isso está mostrado nos índices de eficiência. Né? A produtividade de máquina plantadora por dia no plantio, a gente quase dobrou nos últimos 4 anos. A produtividade do CCT subiu mais de 20%, foi impactada esse ano porque tinha menos cana, então nós estamos no nível aí de 700 toneladas por colheitadeira dia, né, que é bastante superior aos 600 há 4 anos atrás. A eficiência industrial do tempo de utilização das plantas também subiu bastante e estamos conseguindo gastar menos energia com as nossas operações para poder exportar mais, além de mais operação de biomassa. Né? A gente conseguiu comprar mais biomassa nos últimos anos. Né? E por trás disso tudo, eu vou falar na penúltima parte, uma operação de trading em todas as áreas. Né? Hoje a gente é um grande operador de trading em combustíveis, em etanol, e açúcar e energia elétrica. E cada vez mais vocês vão ver que a gente vai estar tendo investimentos em alguns ativos específicos para nos dar mais opcionalidade e mais capacidade de arbitrar o mercado, seja regionalmente, seja por produto, seja por mix. E aqui a gente teve uma grande mudança de mix nesse ano. A gente saiu de 57% de açúcar para 53% de açúcar, aproveitando o melhor momento do preço de etanol, que remunerou muito melhor, além de a Petrobras está observando a questão de paridade internacional e obedecendo o preço, nos permitiu agora instrumentos de hedge também no etanol, que a gente não tinha até a safra passada. Então a gente consegue ter uma operação, a gente consegue planejar para o futuro e consegue fixar preços e hedgear muito melhor do que a gente continuou no passado, porque a gente só conseguia fazer com açúcar. Agora a gente consegue fazer com etanol e também com energia elétrica. Né? Então a gente vai conseguir aproveitar muito melhor os momentos de mercado. Né? Com isso, nossa jornada de custo, né, que é a linha branca, que é de ser, de fato, o menor custo global de tonelada produzida, né, e vocês sabem disso, a gente saiu lá de 12 centes por libra-peso de dólar em 2014, 15, vamos fechar essa safra, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, com 10,9, estamos rumo a 10,5 e, quem sabe, até abaixo disso, que nos torna absolutamente o menor produtor, o melhor produtor em termos de custo global, que é fundamental numa categoria de commodities como essa, onde a gente não controla preço, a gente tem que ser de fato o menor. Então a gente continua buscando essa meta de maneira muito importante e o aumento da nossa produção de cana, chegando nos próximos anos a 67 milhões de toneladas, vai trazer esse custo mais para baixo. Né? A gente tem ficado aí parado nos 60 por vários fatores. Vocês vão ver que no guidance a gente está projetando entre 61 e 63 esse ano, né, crescendo aí em torno de 5% da cana moída, que vai de novo ajudar a trazer a diluição de custo fixo, que é fundamental para esse negócio. Né? Com isso, né, os resultados foram bastante inferiores em relação ao ano passado, mas ainda mantendo um unitário bastante relevante, e principalmente quando comparado à nossa competição. E, na visão nossa, com a continuidade da redução de custo e com a retomada de alguma melhoria dos preços do açúcar, a gente já vê para essa safra, a gente está com mais de 60% da safra fixada que entra, com preços 15% superiores ao que a gente teve na safra passada. A gente vai ver no guidance que já tem uma melhoria de resultado para a próxima safra. E o que gera os nossos resultados combinados,
na barra 18-19 de LE, a Argentina tem só 6 meses, né? Então não é o ano todo. Então tem aí batendo entre 6,3 e 6,4 bilhões de reais e pagando os dividendos, como eu falei antes, 2,3 bilhões de reais. Então a gente continuou com o nosso plano de investimento, continuou com o nosso plano de expansão em alguns ativos estratégicos, que criam a plataforma que eu vou entrar agora com vocês, nossa visão não replicável por qualquer player na região, e continuando pagando dividendos significativos de 2,3 bilhões. Entrando na parte, para mim, a mais importante das mensagens que eu queria deixar para vocês, é a nossa visão de como é que liga as tendências de mercado com as avenidas de crescimento da Raiz e os movimentos recentes, o que será essa companhia nos próximos anos, né? Eu acho que isso está claro para todos, né? Crescente demanda por energia limpa e energia limpa competitiva, uma tremenda revolução digital, seja do ponto de vista do cliente, dos fornecedores e da própria companhia. Mudança de hábito, né? Desde hábito de uso de veículos, de hábito de como se gere uma frota, de hábitos de como as pessoas consomem, hábitos de consumo em casa, de delivery, etc. Isso tudo está mudando de maneira muito radical. A discussão toda de carros elétricos e híbridos, que será o futuro disso. E a geração distribuída, né? O consumidor e várias alternativas de geração distribuída integrada com o grid, seja geração distribuída a gás, solar e outras formas, né? Então, essas tendências, na nossa visão, são inexoráveis, vão acontecer em velocidades distintas, dependendo da região do Brasil ou da Argentina, mas, de fato, elas vão drivear o nosso negócio e, com base nelas, a gente criou um plano estratégico e, principalmente, o DEPARA, né? Nossa visão, todo o processo de transformação de companhia, de negócio ou de cultura tem a ver de onde você está e onde você quer chegar, e você tem que estar muito claro isso. E a Raizen definiu com seus acionistas, com o suporte da Cosan e da Shell, esse plano, essa jornada e como é que nós vamos nos posicionar para liderar cada uma desses movimentos. O primeiro, foco exclusivo no mercado brasileiro, e a gente abriu a expansão para novos mercados e novas geografias, com o primeiro movimento sendo a Argentina, mas obviamente o movimento de trading global expandindo isso, né? E eu vou dar alguns dados e detalhes para vocês. O trading muito focado no etanol, o que a gente fazia em açúcar era fixação de preços, não era trading, mas a gente mobilizou e obviamente estamos no processo de uma mudança grande para trading de açúcar, já estamos fazendo muita coisa com fóssil e com a entrada da Argentina, o trading regional para Paraguai, Uruguai, Bolívia e outras oportunidades vão surgir, e também a energia elétrica. A mesma coisa de um produtor de bioenergia para uma companhia integrada de energia, fornecedor de combustíveis focado no B2B, mas dada a relação que eu tenho com os melhores 2.000 clientes de B2B no Brasil, eu posso oferecer outras coisas, como por exemplo a energia elétrica, a gente já está fazendo isso, eu vou contar um pouco para vocês. O varejo através de revendedor, e vai continuar sendo a nossa plataforma, o nosso revendedor, é a relação que a gente tem com ele, a capacidade de negócio com ele, mas a gente está trazendo novas ferramentas de fazer o B2B2C. E a capacidade de entender muito melhor o consumidor na ponta, adaptar os hábitos de consumo e ter propostas específicas para que a gente possa, de fato, através de segmentação e ofertas, gerar mais negócio, sem falar na oportunidade gigante, que é toda a parte de gestão de frotas, que hoje está bastante mal assistida no Brasil e é cara por quem faz. E a abordagem de produto que era focada na abordagem tradicional da indústria sucroalcooleira, que era etanol, açúcar e biodiversidade, mas está vendo que esse carbono verde, né, o que a gente produz tem milhares de outras aplicações que a gente está perseguindo, né, desde açúcares menos açucarados, né, vamos chamar assim, com menos poder calorífico, fragrâncias e outras coisas que estamos trabalhando, inclusive de plástico verde e etc., né, que são áreas que vão continuar crescendo, a gente tem que estar ali para poder maximizar o valor da nossa molécula. E aí, para cada uma dessas áreas, a gente já fez movimentos, né? Vocês sabem, vocês conhecem a gente fala pouco e gosta de estar fazendo e depois apresenta o que foi feito. Então, nessa área de expansão para novos mercados, trade estratégico, incorporamos a Argentina, né? E eu vou falar um pouco mais do ativo da Argentina já. Aumentamos bastante nossa capacidade estática de armazenagem, que isso aumenta muito a nossa capacidade de trading. Se você olhar historicamente, nos últimos 50 anos, a tela de março, em quase todos os anos, pagou mais que a tela de outubro. Então, o carry se paga facilmente, além da flexibilidade que nos traz para avançar ou retardar a venda. Então, avançamos nisso. Vamos continuar investindo no CAPEX desse ano. Tem mais um investimento equivalente, quase ao ano passado, de aumento da nossa capacidade. A gente quer ter uma cobertura de mais de 50% da nossa produção para nos permitir que a gente tenha toda a flexibilidade aliado a outras soluções logísticas que vai nos permitir ser muito mais efetivo nessa área. Estamos olhando a cadeia de valor de açúcar como um todo, então estamos indo mais para o destino,
né? Então estamos trabalhando com alguns clientes estratégicos no mundo, porque com a qualidade do nosso açúcar, a nossa logística, a nossa capacidade de precificação, a gente consegue agregar muito mais valor do que entregar toda a nossa produção para um trader FOB em Santos. Já somos o maior trader global de etanol e construímos novas posições, temos novas tancagens na Califórnia, novas posições na Ásia e principalmente um time que conhece na nossa visão esse mercado como ninguém, o mercado de etanol de milho e o mercado de etanol de açúcar, de cana-de-açúcar aqui no Brasil e outras regiões. A gente acha que isso vai continuar se expandindo e a gente está muito bem posicionado. E agora, com a aquisição da Argentina, onde todo o volume daquele Cone Sul é feito para o Rio da Prata, a gente vai estar lá muito bem posicionado. Acabamos de adquirir, agora em fevereiro, um terminal adicional à nossa refinaria, que está naquele capex do guidance que a gente já gastou esse ano na safra de 2019, que vai dar uma força ainda maior para o nosso trading regional, além de reduzir as nossas despesas operacionais com tancagem na Argentina. Então, nós já somos e continuamos a expandir a nossa operação de trading em volta dos nossos ativos, abrindo novos mercados e permitindo que a gente possa ter opcionalidade e melhor precificação com a nossa competição, que eu acho que a gente tem visto isso nos últimos relatórios em relação ao etanol e açúcar, né? Como companhia integrada de... errei aqui o botão. Como Argentina, né, só rapidamente, o Racional, a gente já falou antes, mas cara, é um ativo de excelente qualidade, são as melhores esquinas da Argentina, com a segunda maior refinaria dentro de Buenos Aires, com o menor custo logístico, com um time muito forte e com uma capacidade de realização grande, muita sinergia para gerar em termos de custo com a gente, expansão de conveniência e de trading regional, né? Começo difícil, primeiro trimestre foi bastante difícil, que vi toda a transição. Eles não tiveram greve de caminhoneiro, mas tiveram um congelamento de preço lá também por maio, lá por volta de maio, veio saindo e a gente está aí, esse trimestre que vai se encerrar em março, já vai estar dentro do run rate que a gente imagina para a Argentina em termos de rentabilidade nesse primeiro trimestre desse ano. Então, é um negócio que, como o Brasil vai ter volatilidade, a gente está muito confiante na qualidade do ativo, da liderança do Theo, que é o nosso CEO lá, e da qualidade do time e da integração com o Brasil para fazer isso, e além dos benefícios adicionais do trade regional. Quando a gente fala de uma companhia integrada, também já fizemos vários movimentos. Então compramos aí, ou nos juntamos, né? Trouxemos junto o time da WX, que é uma trade de energia bastante sólida, que já estava operando, e a gente acrescenta a nossa capacidade regulatória, o nosso acesso aos clientes e a nossa capacidade financeira de alavancar essa empresa, né? E os primeiros resultados são bastante encorajadores. É um time muito técnico, um time que está ajudando a gente nas questões ligadas a fundamentos de clima e a fundamentos do mercado de energia. E eu acho que isso vai ser um negócio que vai se expandir rapidamente. Iniciamos biogás, também o potencial de biogás é gigante, e vai nos trazer opcionalidade também para geração de energia elétrica, substituição do diesel nas nossas usinas e até conexão e venda de gás para as concessionárias que estão próximas da gente na região, seja a Gás Brasiliano ou a Comgás. E fizemos o primeiro projeto piloto de solar, vendendo toda a energia já antes para 13 postos de combustíveis em Piracicaba, 2 transportadoras e uma indústria. A gente acha que a nossa capacidade ligando a trading, ligando a nossa hit de cliente, a marca que a Raízen desenvolveu e a reputação no mercado e a capacidade da interface digital que a gente está criando com o Shellbox vão nos permitir, de fato, ser a primeira empresa integrada de energia do Brasil, porque na nossa visão nenhuma das outras empresas, de fato, tem isso estruturado, né? Capacidade de B2B e B2C em todo o Brasil, né? As distribuidoras, a maioria delas são regionais ou até em um pedaço do estado, a gente está no Brasil inteiro, né? Temos interface com o cliente, temos capacidade de reach em várias formas e distribuímos todo tipo de energia. Seja energia renovável, seja energia elétrica, seja energia de fóssil, né? Então a gente está posicionado de fato para pegar a onda dessa revolução que está acontecendo, na velocidade que ela for no Brasil, na região que for, da forma que for. Porque a gente se posicionou para isso nos últimos anos, fazendo os investimentos que a gente teve que fazer. Na questão de parceiro estratégico e B2C, a mesma coisa, né? A gente continua investindo no Shellbox fortemente, na parte de gestão de frotas, né? Tem muita frota de carro leve, de carro pesado, que não é bem gerida hoje, ou é muito caro para gerir. E, obviamente, a gente continua muito animado com a questão de conveniência. Os últimos 2 anos foi arrumando a casa, no sentido nossa oferta está ainda mais robusta. As lojas novas, são mais de 120 lojas no novo padrão da Select, já vendem 20% a mais do que as lojas antigas, no mesmo local. Então agora nosso desafio é expansão e operação. E a gente está endereçando isso. E certamente nos próximos meses vocês vão poder ouvir falar mais sobre isso. E por último, evolução de portfólio, né?
A gente vem construindo um portfólio que vai permitir a gente gerar mais valor do que a competição, né? Explorando melhor a biomassa, no trade de biomassa e uso de biomassa, no etanol de segunda geração, que a gente vai passar dos 25 milhões esse ano, com o prêmio, com tudo vendido para frente, e a decisão que vai estar chegando muito perto, como é que a gente expande esse negócio, e na nossa visão tem um pedaço de Brasil e tem um pedaço exterior, que vai nos gerar uma oportunidade grande de crescimento, né? E, obviamente, o business de refino, que é um business que a gente está aprendendo, mas que certamente vai gerar oportunidades ali no Cone Sul, com base na Argentina, né? E aí, gente, para fazer isso tudo, a gente tem 40 mil pessoas aí, entre diretos e indiretos, trabalhando com a gente, unidos através da Raiz, né? A Raiz é a nossa identidade cultural, onde a gente, de fato, trabalha fortemente para entregar as metas de curto prazo, mas sem perder a perspectiva de longo prazo. Eu acho que nessa parte que acabei de passar, dá a visão para vocês, de tudo que a gente vem construindo, olhando o longo prazo, mas entregando no curto prazo. Vem trabalhando muito em diversidade como time, a gente tem um desafio enorme de ter uma diversidade de gênero maior e outras diversidades na companhia. Não estamos longe do que a gente queria, mas vemos trabalhando grande, uma atração grande na base de estagiário, trainees, de mulheres, né, e dando oportunidade nas carreiras operacionais, carreiras de venda, que é mais difícil, em marketing, RH e finanças é mole, né, o difícil é trazer para a parte operacional, e a gente vai dando um esforço enorme, porque a gente acha que isso traz vantagem competitiva, traz mais resultado, e faz sentido econômico, e faz sentido que as pessoas trabalhem forte com a gente. Um olhar questionador, a gente nunca está satisfeito, sempre buscando a próxima oportunidade, como é que a gente pode ser mais eficiente, como é que a gente pode ser mais próximo do cliente, como é que a gente pode gerar mais valor. E como a gente é um negócio que depende fundamentalmente de terceiros, 50% da nossa cana vem de terceiros, toda a nossa rede de distribuição é de terceiros, todo o nosso transporte de terceiros, a gente tem que ser muito bom em se relacionar. É muito bom em gastar tempo e sola de sapato no campo, trabalhando com os nossos parceiros, nossos fornecedores e nossos clientes. E acho que a gente, Raiz, vem fazendo muito bem e garantindo que a gente consegue fazer. Então, a questão de gente, cultura, execução é fundamental para que a gente possa atingir o nosso grande sonho de ser a melhor companhia integrada de energia na América Latina. Nosso guidance, então, crescimento da moagem, crescimento do EBITDA em energia, um pequeno crescimento nos investimentos, basicamente aqui contínua recuperação da Tonon, que a gente adquiriu e que estamos fazendo o revamp do canavial e plantando mais de 100 mil hectares na Raiz como um todo, na renovação, trazendo a idade média do nosso canavial ao longo do tempo de 3,8 anos para 3,4 anos. Raiz em combustíveis com crescimento significativo aí dos resultados de EBITDA, um investimento um pouco maior, porque tem o bid dos portos esse ano, né? Então tem o bid dos portos de Vitória, tem o bid do porto de Cabedelo e tem o bid do porto de Belém, o que vai permitir a gente, tendo sucesso, ter posições de longuíssimo prazo em áreas de concessão dos portos, que vai permitir a gente ter mais eficiência operacional e estar posicionado para importação, né? E na Raiz Argentina, entregando a promessa do que a gente fez quando a gente fez o investment case da Argentina, dentro do guidance, e com os investimentos no business recorrente, e o início do projeto de upgrade de qualidade da refinaria, né? Então, o EBITDA está combinado voltando para cima dos 7 ponto bi, é o meio do guidance de todas as companhias, e acelerando para esse crescimento quando a gente vê aí uma recuperação dos preços de açúcar para a safra seguinte, onde o déficit começa a aparecer, né? E posicionando muito bem na questão de trade, onde vai nos permitir, ao longo dessa jornada, estar bem posicionado e aproveitar as várias oportunidades que vão aparecer, seja em câmbio, seja em preço, seja em volatilidade do petróleo. Então, gente, o resumo é isso. Companhia integrada de energia, que aguentou o tranco de 2018, performando o que a gente combinou e batendo a competição, com um time de altíssima qualidade, preparada para ser uma plataforma de crescimento para os próximos anos. Obrigado pela atenção e a gente vai para perguntas e respostas. Valeu!